Hoje o vídeo é diferente, tá? E tem muita gente aqui que ama Jesus, mas nunca foi convidada a entender o que ele realmente ensinava. A gente aprendeu a repetir frases, decorar versículos, obedecer todas as regras ali, mas quase ninguém ensinou a olhar para a mensagem dele com consciência. Eu sou Laiane Oliveira e esse aqui é o canal Sermente. E aqui a gente fala sobre mentalidade, autoconhecimento e tudo o que transforma tudo, né, na nossa vida. E hoje eu quero te convidar a olhar para Jesus de um jeito mais profundo, não para tirar ele do lugar sagrado que ele merece, que é digno demais, mas para entender o nível de consciência que ele operava. Porque quando Jesus falava, ele não estava só falando de comportamento, ele estava falando de estado interior. Quando ele diz, o reino de Deus não vem de forma visível, ele está aqui ou ali, mas dentro de nós. Ele não está falando de um lugar físico, ele está falando de um estado de ser, né? Consciência disso que ele está falando. O reino não começa fora, começa dentro. E isso muda tudo para nós, quando a gente entende isso. Porque se o reino está dentro, então a transformação não é fuga do mundo, né? É mudança interna que reflete nesse mundo que a gente vive. Jesus usava parábolas, não para confundir, mas porque certas verdades não entram pela lógica comum. Elas precisam ser percebidas aqui. E quando ele diz, quem quiser salvar sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, vai encontrá-la. Ele não está falando de morrer fisicamente. Ele está falando do ego, da identidade. Construída no medo, né, da versão pequena de nós que vive tentando controlar tudo o tempo todo. Perder a vida nesse sentido é soltar essa identidade falsa. Encontrar a vida é acessar quem você realmente é, né? Pessoa maravilhosa que somos. Isso parece o tempo todo nos ensinamentos dele. Na parábola do semeador, por exemplo, a semente é a palavra, mas o solo é a nossa mente. Sempre foi. Uma mente fechada não absorve. Uma mente endurecida rejeita, mas uma mente fértil transforma tudo que recebe, né? E Jesus estava dizendo, não adianta ouvir se você não muda por dentro. Pode escutar o que você quiser, se você não está absorvendo isso. E tem uma frase muito forte atribuída a ele, né, que diz, se você trouxer à luz o que está dentro de você, isso te salvará. Se não trouxer, isso te destruirá. Isso não é uma ameaça, é um diagnóstico. O que fica inconsciente vira repetição, vira padrão, vira prisão, samsara, né? O que vem à luz vira uma escolha, né? E essa ideia não é isolada, não. Ela ecoa em outras sabedorias antigas também, né? Muito além. Na tradição hermética, por exemplo, existe um princípio que diz, o que é dentro é fora. Não como uma cópia literal, mas como uma coerência mesmo, sabe? Jesus dizia isso de outra forma. Tudo que pedirem em oração, acreditando, receberão. E não como mágica, mas como alinhamento, né? Quando a mente, emoção e intenção estão na mesma direção, a vida responde. E tem algo muito importante aqui também. Jesus nunca centralizou o poder nele, na pessoa dele. Pelo contrário, muito pelo contrário, ele dizia, vocês farão coisas ainda maiores, né? A sua fé te salvou. Isso é gigantesco. Ele não estava dizendo me adorem, ele estava dizendo despertem, acordem. Por isso, a mensagem dele sempre foi tão desconfortável para sistemas de controle, né? Uma pessoa consciente não é fácil de manipular. Quando você entende que a conexão com Deus é direta, que o reino começa dentro, a fé não vai acabar, ela amadurece, né? E Jesus, ele não veio fundar uma instituição, ele veio apontar um caminho, né? E esse caminho passa pelo autoconhecimento, pela verdade interna, pela transformação real. Por isso, ele dizia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é qualquer verdade, não. É a verdade sobre quem você é, sobre quem nós somos. E se tudo isso só ficar no campo da informação, não muda nada.
conhecimento que não vira vida, é só um acúmulo. Igual a gente acumula as coisas às vezes em casa. Então, eu quero te deixar com 3 perguntas simples, mas bem profundas. O que dentro de você ainda é movido pelo medo, não pelo amor? Que identidade você continua sustentando que já não representa quem você é mais? E o que você sente que precisa ser trazido à luz e não mais deixar escondido? Jesus não prometeu uma vida sem dor, tá? Ele mostrou um caminho de consciência nesse meio, no meio da sua vida, da nossa vida. O reino não é um prêmio depois da morte, é um estado de presença que começa no agora, no presente. E se você quiser se aprofundar, né, mais nesse tipo de entendimento, eu escrevi o meu e-book O Segredo das 7 Leis Herméticas, como alinhar sua vida com as leis universais. Ele não substitui a fé de jeito nenhum, ele organiza a sua consciência. E o link está na descrição, tá? E se esse vídeo te ajudou a enxergar Jesus com mais profundidade e menos medo, segue aqui o canal Sermente. Aqui no canal, a espiritualidade não é fuga, ela é maturidade, a gente constrói, tá? E compartilha com alguém que ama Jesus, mas sente que ainda falta algo mais profundo, um entendimento mais aprofundado sobre quem foi ele. E cuida do seu interior, foi sempre para lá que ele apontou. E é lá que ele vive com a gente todos os dias. Gratidão.